Hoje nós vamos falar de um assunto que muitas pessoas, muitos garçons sempre nos pedem, porque a gente fala aqui muito sobre a parte técnica, sobre a parte do conhecimento, sobre como o garçom pode servir melhor, conhecer melhor o produto para poder vender mais. No entanto, muitos garçons me fazem perguntas relacionadas ao futuro da profissão, relacionado obviamente ao vinho. Qual o futuro da profissão do vinho? E geralmente essa dúvida vem dividida em duas partes. Uns pedem para mim sobre a questão do sommelier. Se o garçom entendendo de vinho, mesmo assim ele não vai ser substituído pelo sommelier no dia a dia e perderia esse conhecimento, ou melhor, perderia esse custo para ter esse conhecimento, esse tempo de conhecimento. E o segundo é sobre as máquinas automáticas, onde a pessoa vai lá e tira seu próprio vinho sem a necessidade de um garçom servir, abrir a garrafa e tudo mais. Então, na verdade, aqui a gente pode separar o futuro da profissão nesses dois temas principais, que eu acho que falando desses temas vai responder muitas outras perguntas. Então, começando pela parte da máquina, né? A máquina, então, a pessoa vai lá, abre os vinhos, coloca na máquina, o cliente recebe uma taxa e um cartão e vai colocando crédito, ou então vai cobrando aquele cartão para depois de pagar e vai saindo quantos ml ele escolhe daquela máquina do vinho que ele quer, sem a necessidade de um garçom servir, sem a necessidade de um sommelier explicar, mas justamente aqui a gente tem uma questão bastante específica. Esses vinhos ou estão num local de grandes conhecedores, onde a pessoa vai escolher vinhos muito caros, que muitas vezes ela não compraria a garrafa sozinha, mas ela tem o poder aquisitivo para pagar uma taça, mesmo que mais cara. Então a pessoa acaba aproveitando esses lugares para poder degustar, experimentar um vinho que ela não compraria uma garrafa só para ela pelo custo, mas consegue lá provar 4, 5 taças de 4, 5 vinhos muito de alta gama e consegue provar. Então esse é um papel que nem o sommelier teria, porque não é aquela pessoa específica que tem o poder aquisitivo para comprar uma garrafa que precisaria de um atendimento muito específico de um sommelier com todo um suporte dos garçons. E em outro lado, a gente tem, junto com essas máquinas, muitas vezes vinhos que são os custos-benefício, mas que muitas vezes benefício não tem. Muitas vezes é apenas custo. São vinhos mais baratos, mas muito conhecidos, como vários reservados por aí, outros tantos que não vai citar nome, mas que são vinhos que não precisam de alguém para vender. São vinhos que são pessoas que ou não entendem nada, ou não querem gastar muito, e acabam escolhendo esses vinhos para vender vinho. É como se fosse vender cerveja normal. A pessoa quer tomar, e não importa muito qual marca, não importa muito o que é, ele só quer beber naquela noite, naquele dia, ela quer beber um vinho. Então esses dois casos não precisaria nem do garçom com conhecimento, nem de um sommelier. Mas muitos desses locais têm esses vinhos muito tops ou muito básicos na máquina, mas tem um cardápio, tem uma carta de vinhos. E aí sim entra o papel do sommelier ou o papel do garçom. Mas aqui vale a pena a gente lembrar que muitas vezes o sommelier, ele é uma pessoa que vai na mesa, ajuda no atendimento, faz todo o serviço do vinho, mas ele não faz o atendimento da mesa toda. Muitas vezes é o garçom que faz. Então muitas vezes é você, garçom, que com o conhecimento de vinho vai conseguir entender se aquela mesa poderia migrar de uma outra bebida para o vinho e também chamar o sommelier ou iniciar um atendimento. E, mais uma vez, muitos desses lugares, em muitas cidades do Brasil, não tem sommelier. A gente tem sommelier muito fácil em grandes capitais, em grandes cidades, mas não é uma profissão que está em todos os lugares. Então tem muito lugar começando a tomar vinho, começando a desenvolver carta de vinho e que precisa muito de uma pessoa que saiba atender, mas não tem o funcionário, enfim, aquela pessoa específica para vinho. E aí entra o papel do garçom que vende vinho, entra o papel do garçom que sabe fazer, sabe falar sobre vinho e que pode fazer carreira dentro desse ramo. Então, eu vejo que o conhecimento do vinho para o garçom é um grande divisor de águas na profissão. Porque você vai ser o melhor garçom do restaurante, você vai ser a primeira pessoa que vai pensar em fazer se tornar gerente, você vai ser a primeira pessoa que traz um restaurante, banca um curso para você virar sommelier. Então é o primeiro grande passo na tua carreira para você virar o sommelier. Virar o sommelier ou virar a pessoa, o garçom mais específico da casa. E aqui quase que eu respondi as duas perguntas, né?
Mas indo agora para aquela primeira pergunta que seria ok, se tiver um sommelier, qual é o meu papel? E aqui entra um pouquinho disso que eu falei. Nós temos o papel do sommelier, temos o papel do garçom, mas o sommelier não é ainda uma profissão que está em todas as cidades do Brasil e em todos os restaurantes do Brasil. E muitos restaurantes estão começando a perceber que o brasileiro mudou a cultura, o brasileiro está começando a gostar de vinho, a querer beber vinho. Então, eu acredito que antes do sommelier, um garçom que saiba fazer todo o serviço, que saiba explicar sobre vinho, não é ainda um sommelier, mas que pode ter todo um conhecimento, um embasamento, ele pode transformar aquele restaurante, inclusive financeiramente. Por quê? Quando você toma uma cerveja, 2, 3, com ticket médio de preço, que não vai alterar muito o valor da conta final da mesa. Mas se você vende vinho, e você entende vinho, você consegue vender um vinho com valor agregado. Você consegue vender um vinho que não é aquele basicão que todo mundo conhece. Você pode perceber, através do teu conhecimento e conversa, porque você vai ter base para isso, você vai conseguir conversar com o cliente e perceber que ele pode migrar de um reservado para um vinho bom, de um vinho bom para um vinho melhor ainda. Você consegue começar a entender o teu cliente, explicar para ele e oferecer. E não é que foi oferecer preço, não estou falando em você empurrar vinho caro, não, é vinho bom, vinho custo-benefício, mas não é um custo-benefício que tem marketing e você acha que ele tem custo-benefício, é um custo-benefício real, é um vinho que tem uma faixa de preço média boa, que não vai alterar tanto o perfil da mesa, porque as pessoas também não vão comer um prato de X e um vinho de 10X. Você tem que ter um equilíbrio naquilo que você vai consumir, um equilíbrio naquilo que o teu restaurante tem como ticket médio. Mas dentro desse ticket médio, você vai ter conhecimento para fazer o cliente provar algo, às vezes do mesmo preço, mas muito melhor. E quando você faz o cliente sair satisfeito, quando você faz o cliente sair de uma forma feliz, porque ele pagou a conta, pode até ter ficado um pouco mais caro, mas ele viu que tudo combinou, a comida combinou com o vinho, o serviço estava impecável, a coisa estava harmonizada, ele vai sair satisfeito, porque aí o caro, a régua sobe, né? Ele já não é mais caro, ele vale a pena. Aí começa a ter valor e não preço. E aí na outra vez ele vai escolher o restaurante que você está trabalhando, ele vai querer o teu serviço, ele vai pedir para reservar a mesa onde você trabalha. Quer dizer, você começa a se tornar um profissional que vai crescendo. E aí sim, você pode até chegar a fazer um sommelier. Mas independente de sommelier ou não, você vai ter o conhecimento básico, daquilo que eu sempre falo. Muita gente no Brasil transformou o vinho numa coisa snob e difícil. E a verdade não é essa. O vinho é uma coisa simples, cheia de complexidade de conhecimento, sim, porque o mundo todo produz há muitos mil anos, existe toda uma história, existem milhares de tipos de uva, existem muitos tipos de vinificação, sim, mas tudo isso é conhecimento que você pode ter, não é algo impossível de desconhecer e não precisa ter tudo de uma vez só, você pode ir fazendo um crescimento do seu conhecimento. Mas as coisas básicas, as coisas que vão te transformar em alguém que conhece vinho, que você já não é mais enganado por qualquer um, que você consegue mais do que isso, vender o produto, fazer o teu papel de um garçom que vende vinho, você consegue fazendo todo um trabalho muito mais simples, com palavras simples. Você não precisa ter uma coisa rebuscada para entender vinho. O que a gente quer transformar aqui é o vinho numa coisa fácil como ele é. Cheio de informação? Sim. Mas que dá para entender, que dá para aprender e que não é snob, nem difícil, nem nada. É algo que pode entrar no cotidiano das pessoas, sim. E aí cada um no seu bolso e na sua condição de comprar vai acelerando os passos para poder conhecer um pouco do mundo todo. Mas dentro da sua realidade você pode sim hoje se transformar num garçom que entende de vinho, que melhora o serviço do teu cliente e com certeza vai se sentir confiante por ter mais essa habilidade na tua profissão.